no ano, agora envolvendo um pouco mais aí a parte de geometria, certo? Geometria analítica, coordenadas aí no plano, né? São, né, coisas aí que a gente já conhece, né? Só dando uma recordada, certo? Então, o plano cartesiano, né? Todo mundo sabe ali o plano cartesiano, x, y, e conhecemos também, né, a coordenada em z, né? Pelo fato de estar trabalhando, né, com vetores no espaço, né? É uma reta comum sobre a qual é estabelecida uma relação biunívoca, né, com um conjunto de números reais aí, né? Essa relação com uma função bijetora que relaciona cada ponto da reta a um único número real. Então, quando se fala em uma função bijetora, é exatamente isso, né? Que ela relacionada cada ponto da reta a um único número real, certo? Como a relação é biunívoca, né, a função é bijetora. Todos os pontos da reta estão relacionados a um único número real aí, né, de modo que cada ponto está ligado a um único número. Certo? Então, ao mesmo tempo, todos os números reais estão relacionados aos pontos da reta, né, de forma que cada número aí, né, cada número real está ligado a um único ponto, certo? Excluindo-se, é claro, representações distintas para o mesmo número, como 2 e raiz de 4. Então, beleza, né? Então temos aí, né, cada número real pode ser compreendido como um endereço, né, para um ponto da reta. Isso significa que o número real não, né, não nos levaria a dois pontos distintos ou ao lugar nenhum. Então, beleza, é basicamente isso que a reta numérica, né, vamos supor que o número 2 representa o endereço do ponto em destaque, certo? Então aqui a gente tem o número 2, menos 2, certo? Note que a distância entre esse ponto e a origem é de 2 unidades, certo? Então aqui é duas unidades aí até o ponto de origem, certo? Então aqui no 2, duas pontos, né, 2 unidades. Que o sentido percorrido para chegar até essa localização é negativo, certo? Então, a combinar duas setas numéricas para formar plano cartesiano, criamos a possibilidade de marcar a localização de qualquer ponto nele aí. Então, são informações, né, simples, né, mas vocês estão vendo de uma maneira, né, uma expressão, né, um pouco diferente como vocês, né, haviam costumado enxergar. Então, beleza, as duas retas numéricas usadas para determinar o plano cartesiano recebem o nome de eixos aí na reta horizontal né, do eixo x, também chamado eixo das abscissas, né, e o que está na horizontal, né, na verdade na vertical, certo? E aqui, né, a reta vertical, né, que é a vertical, é chamada aí de eixo y, né, também chamado eixo das ordenadas, certo? Então essas representações de abscissas e ordenadas, né, são extremamente importantes, né, para a gente analisar, né, o comportamento de uma reta, né, o comportamento de um gráfico, certo? Né, comportamento ali né, da imagem daquela função, certo? Então os pares ordenados são duplas de números usados, né? São coordenadas, né? Para determinar o que é localização aí no pontos no plano, né? Por exemplo, aí um ponto 2 e menos 1, né? Nós estamos cansados de saber, né, que aqui é x é 2 e y é menos 1. Então aqui é basicamente isso, certo? Então composto por uma coordenada em x e composto por uma coordenada em y. Então todo mundo sabe, né, para a gente marcar, né, esse ponto no plano cartesiano, nós vamos fazer o seguinte, né, sabendo que a coordenada é x igual a 2, procuramos o número 2 sobre o eixo x e faremos nesses pontos uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular a esse eixo? Né? Reta perpendicular é quando a gente deixa, né, ela na perpendicular ao eixo horizontal, certo? Então a gente faz uma vertical, né, perpendicular ao eixo, né, horizontal, né, perpendicular, dá um ângulo aí de 90 graus. Então beleza, achei o 2, tracejei aqui. Então esse é o ponto, né, marcado, um ponto cartesiano.
E outra coisa, sabendo que a coordenada y é menos 1, procuramos menos 1, traçamos aí uma tracejada, certo? E aqui está o encontro desses dois pontos, certo? Né? O ponto de encontro de duas retas que foram construídas é o ponto P, ou seja, ele fica localizado aqui. Este é o ponto, né, dado por essas coordenadas aqui. Então, beleza, né? O resultado da criação do plano cartesiano, né, e da localização dos pontos é possível construir toda a geometria, o quê? Né? Toda a geometria analítica, certo? Esse campo de conhecimento busca estudar a geometria plana e o que? E a espacial utilizando ferramentas o que? Da álgebra, certo? Então a gente viu conceitos, ferramentas da álgebra linear. E agora a gente vai utilizar as ferramentas da álgebra, né, dentro da geometria analítica, né, que é estudado dentro da geometria plana, né, a geometria espacial aí. Então isso permitiu a demonstração de muitos resultados que ainda não eram possíveis, né? Outras maneiras de demonstrar resultados que já estavam prontos é a criação de muitas propriedades que ainda não havia sido observada. Então aqui a gente tem uma expressão, né, uma expressão algébrica, né, que a gente vai utilizar dentro da geometria, né, para trabalhar aí tanto a geometria espacial como a geometria plana. Então o que é esse DAAB, né, segmento AB? Isso significa que é a distância, né, como calcular a distância entre pontos. Que nada mais que a distância entre pontos é o que? É a raiz quadrada, certo? Da coordenada xb menos xa ao quadrado, né? Mais yb menos ya ao quadrado. Então nós temos o que? A distância entre esses dois pontos, né? E quem são esses dois pontos? A distância, né, entre A e entre B. Né? Vamos supor que a gente tenha, né, uma reta, certo? Que eu tenho uma distância de A, certo? E uma distância até B. Então, um segmento de A a B, certo? Através dessa expressão algébrica, né, nós conseguimos definir o que? Né? Vamos supor aqui dentro de um plano cartesiano, certo? Então, utilizando aí a geometria com a álgebra, a gente consegue encontrar a distância entre esses dois pontos, né? Que nada mais o que isso aqui é o delta, né? O delta x, né? E esse aqui o delta y, né? Que é a variação das coordenadas em x e a variação das coordenadas em y aí. Certo? Então, o principal conceito introduzido aí pela geometria analítica é o de distância entre dois pontos, né? Como acabado de falar, que é o que dá a base para a construção de diversas o quê? Exatamente isso, diversas figuras geométricas, né, no plano cartesiano aí. E cria mecanismo para demonstrar propriedades que as envolvem, certo? Então vamos supor, né, dado dois pontos, certo? Eu tenho a coordenada A, né, os dois pontos de A a B, certo? Tenho A a B. Certinho, então aqui eu tenho a coordenada A, x, A, y, A, né, que vai dar essa coordenada, né, esse ponto. Para que eu preciso ter esse ponto, essa coordenada em A? Justamente para a gente conseguir traçar ou esboçar aí, né, uma figura, certo? Através de coordenadas, né? Creio eu que vocês devem ter tido, né, desenho técnico e também tem como ser utilizado coordenadas, né, para a gente conseguir trabalhar, fazer um desenho, né, geométrico, tá bom? Então eu tenho aqui as coordenadas em A, xa, ya, certo? E eu tenho a B e as coordenadas xb, yb. Então a distância entre eles é dada pela seguinte forma, né? Como falado, que a distância entre A e B é igual a raiz quadrada, certo? Do quadrado da diferença de quem? De xb menos xa, mais quem? O quadrado da diferença de yb menos ya, né? Como falado aqui é o delta x, certo? Mais o delta x ao quadrado, certo? Mais quem? O delta y, né, ao quadrado. Que seria o que, né? O valor
final menos inicial, certo? Então a gente já conhece esse delta aqui. Certinho? Então só para vocês terem, né, uma noção um pouco maior, né? Então aqui já entrando na parte de geometria analítica, né? O estudo, né, de pontos, né, vinculando a álgebra, né, junto com, né, a geometria que seja plana, né, que seja espacial aí. Então, mas aí, daí vocês devem me perguntar o que é essa distância entre dois pontos, né? É a medida do segmento de reta que os une aí, certo? Podemos fazer o cálculo dessa medida usando a geometria analítica, né? Essa parte da geometria analítica. Então, no plano aí, um ponto fica totalmente determinado conhecendo um par ordenado, né? Um par aí x e y associado a ele. Então, para conhecer a distância entre dois pontos, iremos inicialmente representá-los, né, no plano cartesiano, para então calcular a sua distância, certo? Então aqui a gente viu, genericamente como é calculada essa distância, certo? Entre dois pontos. Ah, mas se tiver três pontos, então a gente vai acrescentar mais aqui, né? Vamos aqui um xc menos o xc menos o xd, certo? E assim sucessivamente. Beleza? Mas a gente precisa o quê? Esboçar ele no plano cartesiano para a gente ter uma noção. Então, assim, ó, na mesma situação, né, no mesmo olhar, né, do que a gente trabalhou com vetores, é a mesma forma, né, que a gente utiliza, né, para encontrar aqui, ó, o valor, a distância entre esses dois pontos. Quem que é a distância entre dois pontos, né? Que seria o quê? Esse valor, né? E esse valor aqui. Lembra lá, né? A gente calcular o módulo do vetor? É a mesma forma, certo? Que vai ser o que aqui? No caso, né? Aqui eu vou ter o delta y, né? E aqui vou ter o meu delta x. Por quê? Xb menos xa, certo? E yb menos ya. Vocês vão começar a observar isso aí, né, entrando um pouco a geometria junto com a álgebra, quando você estiver fazendo o estudo, né, da função afim, né, a equação da reta, que é onde a gente quer encontrar o que? Esse querido ângulo θ aqui, né, que é o coeficiente angular, né, da nossa reta, né, a inclinação da nossa reta, certo? Que vai ser expresso justamente por essa variação, certo? Que vai ser lá a tangente, né, de θ tem que ser igual a essa variação aqui. Mas por enquanto não é, né, o nosso foco aí que a gente quer ver. Certo? Então aqui agora a gente tem o quê? Né? Então para calcular o ponto a gente tem aí, né, as coordenadas yb menos ya, né? E o xb menos o xa. Então nós temos a coordenada. Então aqui nada mais que vai ser o que é a distância de A e B é igual a raiz quadrada, certo? De quem? De xb menos xa ao quadrado, mais quem? A coordenada yb menos ya ao quadrado. Aí. Pronto, muito fácil, muito simples. Então notem o quê? Que a distância entre A e B existe uma variação tanto no eixo x, né, quanto no eixo y. Né? Logo que a distância entre esses dois pontos devem ser dada em funções dessas variações. Né? Porque assim, né, não é quando a gente tem essa inclinação dessa reta, né, desse ponto, desse segmento de reta de A e B, né, a gente tem o que? Diferenças, né, variações, né, nas suas coordenadas. Então veja também que a distância entre os pontos é o que é a hipotenusa do triângulo formado. Olha que bacana, certo? Então nada mais o que a gente fez aqui foi Pitágoras. Exatamente isso, olha aqui, ó, a gente tem um ângulo reto, certo? Perpendicular aqui, né? E o que está oposto ao ângulo reto? Isso aqui é chamado de hipotenusa, certo? E aqui são os quem? Os catetos, pessoal, né?
E que, como é dado, né, o Pitágoras, como que é dada a expressão de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa. Quem que é o hipotenusa? Certo? Quadrado da hipotenusa, não é o D, a distância entre A e B. O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Então eu vou ter o quê? XB menos XA ao quadrado, certo? Mais quem? YB menos YA ao quadrado. Certo? Aqui a gente está ao quadrado, a gente pode aplicar raiz em ambos os lados, certo? Ou podemos dizer que o inverso da exponenciação, a gente tem a radiciação. Então a distância de A e B vai ser o que? A raiz quadrada, né, dessa expressão aqui, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Perfeito, matemática maravilhosa aí. Certo? Então isso aqui é a distância, né, entre os pontos. E aqui a distância tem A e B e a distância A e C. Né? Mesma forma, né? Mesma alteração. Né? Quem que é a variação de C? Então, aqui um exemplo aqui. Qual é a distância entre o ponto A, que tem coordenada x e y aqui, x1, né? O 1 e 1, e o ponto B, 3 e 1. Então, nada mais não é expressa pela variação, pessoal. Quem que é a distância? Né? Que está procurando a distância entre A e B. Então é a variação dessa distância. Que seria o quê? Aqui as coordenadas em x, aqui, ó. Certo? 3 menos 1, a gente vai ter o quê? Que a distância entre esses dois pontos, né, equivale a 2 centímetros. Nessa situação aqui, né, qual a distância entre os pontos A? Certo? Né, as distâncias entre o ponto A, 4 e 1, e o ponto B, 1 e 3. Então, a primeira coisa que a gente conseguir observar, a gente precisa pegar essas coordenadas, levá-la até o plano cartesiano, né? E depois a gente descobrir o quê? Quem que qual que é a distância entre esse ponto, né, A e B, B e A, né, que seria a mesma distância. Não seria o que? Ó, a variação aqui, ó. Quem que é esse? É o ΔY. Quem que é o ΔY? ΔY vai ser o que? A variação de quem? Vai ser 3, né? Ó, 3 menos 1, né? Ele vem até aqui embaixo, até nessa coordenada, ó. 3 menos 1. Quem que é o ΔX? Olha aqui, ó. 4, certo? Menos 1, né? Vai ser 4 menos 1. Então aqui vai ter 2 e aqui vai ser 3. Muito bacana. E depois faz o quê? Né? Eu tenho os pontos, levo para o plano cartesiano. Então aqui, quem que é a distância, né, desse ponto? Então temos aí que a distância de A e B, certo? É igual ao que? A raiz quadrada desses pontos aqui ao quadrado. Então aqui vou ter 2 ao quadrado, mais quem? 3 ao quadrado. Opa, 3 ao quadrado. Então temos que a distância de A e B é igual a raiz quadrada de quem? Né? Eu vou ter 2 ao quadrado, certo? Que vai dar 4, certo? 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, certo? Que é 9. Então 9 mais 4 aí vai dar 13. Então a distância entre esses dois pontos, podemos dizer que é a raiz quadrada de 13, certo? Né? Então vai dar 3, aproximadamente 3,60, 3,6 aí. Certo? Então, né, basicamente é aplicar essa expressão, né? Vou deixar o exercício para vocês poderem fazer, né? É bem tranquilo. É só aplicar, né, a equação não, a fórmula, né, de álgebra, utilizando a álgebra dentro da geometria e encontrar aqui quem que são essas coordenadas, certo? Então vou deixar exercício 1, 2, né, 3, 4, 5, certo? Então aqui, aí depois a gente entra, né, na parte de coordenadas no plano já com as condições de alinhamento, né, de 3 pontos, né, onde a gente diz que os pontos são colinearmente, certo? Né? São colineares, vamos se dizer, né?
meio que gaguejei aqui, mas tranquilo, né? Colineares que representam, né, pontos na mesma reta aí. Certo, pessoal? Então faça um exercício, qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato sem problema nenhum. Então fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima aí.